Esse vídeo aqui é para te dar mais segurança na hora de falar sobre os olhos. Eu já te mostrei onde você vai encontrar informações, né, quando você precisar, mas esse vídeo é realmente para te dar essa segurança de o que você precisa saber, o básico. O básico funciona, gente. O básico, ele é o caminho. Depois do básico, a gente vai começar a falar um pouco mais, né? Depois a gente tem outras formas de abordar e tudo mais, mas sempre vamos pensar no básico. O básico, ele vai te dar a luz. E o que é o básico dos olhos? O básico, ele é principalmente os principais olhos e as principais funções. Vocês vão ver que eu não vou falar aqui de todas as funções dos olhos, mas é uma maneira como eu aprendi, a maneira que eu replico. É a maneira que eu ensino as pessoas sobre os olhos, os meus clientes numa apresentação que eu faço um pouco mais detalhada, eu vou falar dessa forma. Então a gente tem que ser acessível, né? A gente tem que ter essa clareza do que é, de como é que usa ali e tal, mas a gente tem que ser prático. Então eu vou deixar aqui pra vocês, principalmente isso daqui, ó. Aqui nessa caixinha, eu sei que alguns de vocês têm essa, ou tem outros kits, mas essa caixinha é a minha caixinha de bolsa. Eu carrego esse kit na minha bolsa. Não é o meu kit de trabalho, meu kit de trabalho tá aqui do lado, é o Essencial pro Lar. Foi o kit com o qual eu me cadastrei, é o kit de melhor custo-benefício, que eu mais gosto. Mas essa é a minha caixinha de bolsa, que sempre tá comigo pra... você sabe que óleo essencial? Não sei, tira a caixinha. Então essa é a caixinha que eu carrego quando eu vou viajar e tudo mais. Aqui é o kit Living, né, se você ainda não conhece ele. Eu mais pra frente vou deixar pra vocês um vídeo de uma apresentação que eu gostei bastante, achei muito prática, muito fácil. Eu tenho ela gravada e eu vou postar aqui. Mas aqui eu vou entrar realmente na questão dos olhos. O que você precisa saber do básico dos olhos, tá? Essa caixinha aqui, ela tem os 12 principais olhos. Ai, Rafa, mas a doTERRA tem muito mais óleo que isso. Tem, mas você não precisa aprender todos os óleos de cara. À medida que for surgindo dúvida ali, você vai vendo como que você vai encaixar os outros óleos. Mas de cara a gente precisa saber sobre esses primeiros 12. Então vamos lá, eu vou fazer exatamente na ordem que eu faço quando eu vou falar dos olhos. Igual eu falei, não precisa falar sobre tudo isso, não precisa decorar nada disso, mas é para vocês começarem a entender o básico dos olhos. Eu vou falar exatamente como eu falo para os meus clientes aqui, e vocês vão ver que depois, à medida que vocês forem aprendendo, isso daqui é realmente o básico, mas é o básico, como eu disse, que duplica, é o básico que te ensina, que te dá a luz, que te dá o rumo. À medida que você for estudando, você vai entender o porquê de cada coisa, você vai ver que ele serve para até mais coisas do que a gente conversou aqui. Algumas combinações são legais, depois também vou deixar um vídeo sobre isso, mas esse é o básico, é aquele básico para você a partir de hoje aprender, fazer um rascunhinho aí, aprender e saber. Sempre que o seu cliente perguntar, você sabe assim, o básico dos 12 óleos, tá bom? Então a gente não pode deixar de começar aqui com o óleo mais conhecido do mundo, eu acho, que é o lavanda. Lavanda todo mundo ama, todo mundo gosta e todo mundo precisa hoje em dia, né? Se a gente for pensar no mundo acelerado que a gente vive, o lavanda ele é o calmante, o relaxante, e é essa função que ele faz com a gente. Então você tem que pensar que ele acalma e relaxa tudo. Então a gente está falando desde questões de sono, questões de pessoas muito agitadas, criança agitada. Sempre que a gente precisar dar aquela acalmada, a gente vai usar o lavanda. Quando mais que a gente precisa acalmar e relaxar? Pele, a gente precisa acalmar a pele em questões de alergia, em questões de dermatite. Picou um mosquito, picou uma formiga, tá coçando, criança, tá irritado. Pinga ali uma gotinha de lavanda, você pode usar ali para aliviar aquela coceira. Eu não vou explicar aqui sobre as formas de uso, tá? Caso de dermatite a gente vai diluir, mas é para você saber para que ele serve. E aí qualquer dúvida você vai aprendendo depois, vai procurar no e-book, vai me chamar para você aprender como que usa, mas aqui é para que ele serve. Então a gente precisa acalmar, por exemplo, queimadura, lavanda é bom, queimadura de sol, queimadura encostou em algum lugar quente, ele alivia, né, questões de bolhas ali. Bruxismo, ele relaxa a musculatura, então se você aplica ele aqui na bochecha, no maxilar, ele vai ajudar todo mundo que tem aquela questão de bruxismo, que dorme pressionando os dentes, sabe? Ele vai relaxar a musculatura aqui. Então, lavanda é muito bom. E lavanda também é muito utilizado para pressão alta, ele abaixa a pressão. Então, também é uma das utilizações que eu gosto de falar sobre lavanda.
Acho que eu não esqueci de nada, né? Questão emocional, pessoa ansiosa, pessoa agitada, essa utilização do lavanda. E aí, junto aqui com a lavanda, tem o óleo mais conhecido, que é o óleo que a gente pinga na mão das pessoas. Sempre que você for apresentar os óleos, que a pessoa te perguntar, o que é isso? Você pinga o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta, o lavanda é o mais conhecido e o hortelã-pimenta eu acredito que ele seja o mais vendido. O hortelã-pimenta, ele, ao contrário do lavanda que acalma e relaxa, ele vai te dar energia e disposição. Então aí você já tem que pensar que você tem que tentar evitar usar o peppermint durante a noite, porque pode ser que algumas pessoas que já têm uma insônia, ele vai dar uma energia, né, em criança ali e tal. Então a gente toma esse cuidado com essa questão. Então, para que serve o hortelã-pimenta? Você vai ver até, isso é uma coisa legal que eu gosto de mostrar quando eu vou apresentar, que eu pingo ali o óleo, ensino a pessoa a inspirar. Aí eu já falo pra ela assim, você tá vendo? Ele limpa, ele libera as vias respiratórias. A pessoa, é mesmo, nossa, parece que abriu tudo. Então você vai ver que o hortelã-pimenta, ele é muito bom para liberar as vias respiratórias. Ele é muito bom para descongestionar. Sabe aquela pessoa que usa aquele negocinho assim no nariz direto, que é viciado naquilo? Ele é muito bom para esse tipo de pessoa, congestão nasal. Ele é muito bom para enxaqueca, dor de cabeça, porque a gente aplica ele aqui na têmpora, pode aplicar na nuca, pode aplicar na testa, pode inalar. Ele é muito bom para dor de cabeça e ele é muito bom, gente, para dar mais energia e disposição, como eu disse. Então, a gente pode usar ele antes do treino, por exemplo, antes de ir pra academia, aquele dia que tá, nossa, uma segunda-feira eu tô pra baixo, tô sem energia, nossa, eu tô cansada na sexta-feira. Você usa ele pra dar ânimo. Pra treino ele é muito bom porque ele melhora o condicionamento ali, né? Ele dá mais energia, como se fosse um pré-treino. Então é uma dica também de usar ele assim. Tem outras indicações, ele também é muito bom pra questão de azia e tudo mais. Mas essas são as principais dicas do hortelã-pimenta. O que eu gosto de ressaltar aqui? Eu não costumo indicar o hortelã-pimenta para crianças muito pequenas, né? Eu tomo esse cuidado, troco por outras opções, porque o hortelã-pimenta, ele é forte, né? Ele pode dar aquele... A gente usa, às vezes, num difusor para ficar mais suave, numa criança um pouco maior, mas a gente prefere fazer outras trocas em caso de rinite, essas coisas. A criança pequena, ela pode achar o cheiro muito forte, tá? E aí a gente faz essa troca para essas questões das crianças pequenas, tá bom? Posso usar? Dependendo do caso, sim, mas existem outras opções que podem ser mais confortáveis, tá bom? E aí o outro, para terminar aqui, esse daqui até é um kitzinho, tá, gente? Depois eu posso explicar sobre isso, mas o outro, coringa, esse daqui é o xodó, é um dos óleos mais baratos que a gente tem, mas um dos óleos mais coringas, que é o óleo de limão siciliano. O óleo de limão siciliano, gente, ele tem muitos benefícios. Ele tem benefícios como, por exemplo, a parte de rinite alérgica, tosse alérgica, sabe? Aquela pessoa, ele alivia muito essa questão. Ele é muito bom para inchaço, refluxo, para pedra nos rins, pedra na vesícula. Ele também é um óleo que melhora a energia, né? Ele dá mais energia, o limão é energizante. Ele promove um detox natural no nosso corpo. Então, vocês já viram algumas pessoas que tomam limão de manhã para ajudar ali na digestão, para ajudar na energia, ajudar no inchaço, na retenção de líquido? É a mesma coisa. Vocês sabiam que aqui uma gotinha dele são 15 limões espremidos? Por isso a gente tem esses óleos tão concentrados assim, né? O hortelã-pimenta são 28 xícaras de chá de hortelã, a equivalência dele. Então, sempre a gente vai usar 1 ou 2 gotinhas, como eu já disse isso. E o óleo de limão, gente, ele é uma delícia, por exemplo, para colocar na água, você pode saborizar a água para tomar durante o dia. Um cuidado que você tem que ter com o óleo de limão siciliano é que a casca do limão, por exemplo, se você passou o limão na sua pele e expôs ao sol, pode queimar, não pode? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. Aqui é o limão. Então, quando a gente pensa nos óleos, a gente tem que pensar na planta da mesma forma. Então, a gente tem que tomar cuidado porque ele é fotossensível. Não coloca o limão na mão, no braço, não passa ele e sai no sol, porque pode causar queimadura. Ah, Rafa, eu posso inalar? Pode. Não encosta no rosto, tá tudo certo. Mas você tem que pensar que aqui é a planta. Então, os mesmos cuidados que você tem com a planta, você tem aqui com o limão. Então, essas são, assim, as principais
funções do limão que eu gosto de falar sempre. Sempre que eu vou apresentar, assim, eu gosto muito deles. E aí depois deles eu venho aqui com o Brief. O Brief, se você ainda não sabe, é o óleo que me trouxe para a doTERRA, para as questões respiratórias, questões de asma. Ele alivia muito as questões respiratórias, é um auxílio muito grande. O Brief, como o nome já fala, né? Respiração. Ele é o óleo da... tudo que é parte respiratória. Eu ainda gosto de explicar assim para os clientes, que eles falam, ah, mas o hortelã não é para isso. É, mas eu explico da seguinte forma, o hortelã você vai sentir um alívio muito bom nessa parte aqui. O Brief, ele é muito bom para essa parte também, porque aqui dentro tem um óleo de hortelã, mas ele é um óleo completo para respiração, para a parte pulmonar, para a parte, por exemplo, de tosse, rinite, sinusite, aquelas pessoas que tem muita sinusite, o Brief é muito bom para isso. Então a gente vai pontuar aqui, ó, sinusite, rinite, tosse, questões pulmonares. Então aqui a gente tem asma, pneumonia, pessoas com efizema, com capacidade reduzida de pulmão, ele ajuda na respiração, tudo que a gente pensar em parte de respiratória, tá? O Brief, ele é usado assim. O Brief, a atenção que a gente vai dar para ele é que ele não é um óleo que pode ser ingerido. A gente sempre vai usar ele tópico ou a gente vai usar ele inalado. Ele é um óleo que não pode ser ingerido. Isso é uma coisa que eu gosto de frisar, porque tem essa particularidade por conta da combinação de óleos que tem aqui dentro, certo? Depois dele a gente vai para o melaleuca. O que eu ensino sobre o melaleuca? Qual é o básico do melaleuca? O melaleuca, ele é antifúngico, anti-infeccioso, então ele vai agir, por exemplo, em infecções. Eu brinco que é como se ele puxasse a infecção. Então, por exemplo, eu tô com uma dor de ouvido. Você passa ele aqui assim ao redor do ouvido, no canal do ouvido, é como se ele agisse ali naquela infecção. É como não? Ele age na infecção porque ele age nas infecções e nas bactérias. Então, tudo que está infeccionado. Pessoa com acne pode aplicar, pessoa com afta pode aplicar. Então, tudo que a gente pensar que está infeccionado, a gente pode usar o melaleuca. Dor de garganta, ele é muito bom. E aí vai. Então, infecção de urina, a gente usa o melaleuca. Sempre nessas questões. E antifúngico. Antifúngico a gente vai pensar principalmente nas micoses de unha, nas micoses de pele, tratamento assim. E aí agora a gente vai frisar uma coisa aqui. Ele é bom para tudo que é pele, unha e cabelo. Então, pele oleosa, cabelo oleoso, essas questões, por exemplo, caspa, ele é muito usado. Unha, como eu disse, micose. Vocês sabiam? Isso é uma coisa que eu aprendi muito interessante. Vocês sabiam que a bactéria fica na base de unha, no esmalte, ali por 15 dias, fungo, a bactéria? Então, se você vai na manicure e usa aquela base que tá ali, você tá propício a pegar, né, aquelas bactérias. Então, é legal colocar as gotinhas de melaleuca ali dentro da base de unha. E é um óleo, assim, que é um óleo que tem que ter. Também é muito bom para a gente pensar em infecções, sinusite, aquela sinusite que está muito infeccionada, que precisaria entrar com antibiótico. É muito bom. Bronquite, é um óleo, tudo que a gente pensar em infecção, tá? Esse é o resumo do melaleuca. Gosto muito de falar, junto com o melaleuca, logo na sequência, do copaíba. O copaíba, ele é o nosso anti-inflamatório. Então, o copaíba é um óleo brasileiro, tá, gente? Tem alguns vídeos sobre ele que vocês vão ver por aí. Ele está extraído na Amazonas. Como eu disse já em outros vídeos, o óleo ele é tirado do seu país de origem. Ele é extraído sempre do seu país de origem. Então, o copaíba é um que a gente tem muito orgulho porque ele é nosso, ele é do Amazonas. E aí tem toda a parte do Hilly Hands ali, do co-impacto da doTERRA no Amazonas. É bem legal. O copaíba, então, a gente vai pensar em tudo que está inflamado. Aqui a gente pensou tudo que está infeccionado, aqui está inflamado. Sabe aqueles casos que precisava de um antibiótico? Que precisava da gente entrar assim com algumas coisas porque está inflamado? Então a gente pensa, por exemplo, desde dentro do corpo, por exemplo, casos de endometriose, casos de tendinite, bursite, sabe? Tudo que está inflamado no nosso corpo, a gente usa o copaíba. E ele é muito bom também para questões de dores. Então, o copaíba a gente usa muito nessas questões de
Ai, preciso de um analgésico. A gente usa o Copaíba. E eu apresento ele da seguinte forma: o Copaíba, ele é o nosso anti-inflamatório, então ele é bom para tudo que é dor e inflamação. É um óleo bem coringa mesmo. Hoje, inclusive, vi um relato dele para dor de cabeça. Ele não é um óleo que eu já usei ele para dor de cabeça, mas a gente não costuma falar. Mas é isso que você precisa saber sobre o Copaíba. O On Guard, eu uso ele como próximo aqui, ele é um mix. Eu brinco que ele é um mix guardião. Ele é um mix de óleos essenciais para a parte do sistema imunológico. Ele tem uma combinação de óleos aqui que ele favorece o fortalecimento do sistema imunológico. Então ele deixa o nosso corpo mais forte contra agentes externos. Quando você pensa em gripe, resfriado, tosses, dor de garganta, aquelas doenças que pegam em mudança de estação, quando o filho vai para a escola, o coleguinha fica doente, aí todo mundo na sala fica, então assim, é legal fazer o suporte do sistema imunológico. Também é muito usado, por exemplo, para virose, quando tá aquele surto de virose. Então tudo que a gente pensar em germes que são transmitidos pelo ar, bactérias, vírus, tudo que a gente pensar assim, ele é muito bom. Uma dica sobre ele, como ele age contra bactérias, vírus e germes, a gente pode usar ele para limpar frutas e verduras de uma forma natural, sem colocar agrotóxicos, coisas químicas. A gente pode usar ele para limpar essas coisas, tá? Coloca 2 gotinhas ali na água, 4 gotinhas, faz a limpeza das suas frutas, higieniza, que vai matar tudo. Também é muito bom para limpar superfícies. Na época do Covid, esse era um óleo que vendia muito, porque tava todo mundo querendo higienizar e ele age contra as bactérias e os vírus, então é muito bom. É legal a gente colocar ele no mel para tomar, né, para fazer a ingestão dele para sistema imunológico. Tem várias coisas sobre isso, mas basicamente vírus, germes e bactérias, ele é muito bom para fortalecer o nosso corpo. Agora a gente vai falar aqui, a gente vai aprender um pouco sobre o Zengest. O Zengest também é outro mix. Esse é o mix de óleos essenciais para a parte digestiva. E eu costumo falar para os meus clientes que ele é para tudo que é estômago, fígado e intestino. Rafa, como assim? Tudo. Se a gente for pensar em estômago, gastrite, azia, refluxo, queimação, fui num rodízio, comi demais, toma ali, faz a ingestão do Zengest, que ele vai ajudar a fazer a digestão daquilo de uma forma melhor. Tá empazinado, nossa, comi uma coisa, não tá legal. É o Zengest. Se a gente pensar em intestino, por exemplo, intestino lento, intestino solto, aquele intestino que quase não funciona, gases, cólicas, que é mais que a gente fala de intestino, diarreia. Então ele é muito bom para essas coisas. Ele também é bom para náusea, enjoo, né? Vômito. Se a gente pensar em fígado, eu gosto de dar o exemplo da ressaca. Tomou demais, bebeu demais. Ele é muito bom para ressaca, porque ele dá esse suporte. Então, eu até vou usar aqui o nome dos remédios, que eu brinco sempre nas minhas apresentações. Tudo que a gente toma, eno, omeprazol, como que chama aquele outro do fígado? Epocler, tudo isso que a gente usa, essas coisas, a gente vai usar o Zengest. E ele, quando você for viajar, coloca ele na sua bolsa, na sua mala, porque, por exemplo, em casos de intoxicação alimentar, comer alguma coisa que não fez bem, comer alguma coisa que estava estragado, ele vai ajudar o seu corpo a digerir melhor aquilo, tá? Então esse é o Zengest, é o mix do sistema digestivo. E aí agora a gente vai falar sobre o tangerina. O tangerina é um cítrico, né? Assim como o limão siciliano, mas ele é aquele cítrico bem gostoso, que não tem uma pessoa que não gosta desse cheiro. Tangerina, assim como laranja, né, que geralmente também vem nos kits, mas o tangerina, ele é muito bom para elevar a gente, botar a gente para cima. Ele age, né, produzindo o hormônio da felicidade, então ele vai deixar a gente mais feliz. É muito legal para isso. Então pessoas, por exemplo, que estão para baixo, estão muito irritado, aquela pessoa que uma hora tá bem, uma hora não tá. Pessoas que, nossa, aquela pessoa que tá cuspindo fogo, ele é muito bom para isso. A gente usa ele junto com lavanda para auxiliar na ansiedade, questões de estresse. Pessoas que precisam melhorar a produtividade, criatividade, coloca no seu ambiente de trabalho ali, ele ajuda muito nessas questões.
E, como eu disse, ele deixa feliz. Então, pessoas angustiadas, pessoas tristes, pessoas depressivas, o tangerina faz um trabalho bem legal em relação a isso. Ele também é uma delícia para colocar, por exemplo, saborizar uma água com gás. A gente tem que pensar na tangerina, na frutinha, então é bem gostoso, né? Também tem questões, por exemplo, antioxidantes nele, que vão ajudar também na parte digestiva, mas a gente vai focar no emocional dele, que o tangerina, ele é bem gostoso. E aí, como o limão, você também toma um pouco de cuidado com ele quando for aplicar e expor ao sol, tá? Não vai passar ele, por exemplo, no rosto, sair no sol. Sempre usa na palma da mão, lava a mão depois que usar, sempre quando expor ao sol. Rafa, tô aqui dentro do escritório, tem perigo? Não, não tem, mas se expor ao sol tem. Então a gente toma esse cuidado com as plantas cítricas, né, as frutas. Esse daqui eu brinco que, se você já participou de alguma apresentação minha, você vai reconhecer essa frase. O balance, gente, o balance é o mix do equilíbrio. Qual equilíbrio? Equilíbrio emocional. Eu costumo brincar nas minhas apresentações que todo mundo tinha que carregar um balance no bolso. Se todo mundo carregasse o balance no bolso, o mundo seria muito melhor, mais fácil de lidar. Por que eu falo isso, gente? Porque o balance, ele proporciona equilíbrio emocional. E eu gosto de explicar da seguinte forma. A gente tem um equilíbrio aqui no meio, que é o balance. É o que ele faz no nosso corpo. E a gente tem picos emocionais. É normal. Ao longo do dia, a gente tem picos. Algumas pessoas mais, algumas pessoas menos. Mas a gente tem picos. Então, se a gente pensar pra cima, tudo que eleva a gente tá muito agitado, a gente tá muito nervoso, a gente tá muito ansioso, vai ter uma viagem, eu tô eufórica com aquilo. Tudo que bota a gente pra cima. Então, agitação, ansiedade, irritação, sabe, tudo isso. Tudo que bota a gente pra cima, o balance equilibra a gente. Ele traz esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade. E pra baixo também. Então, de que forma? Luto, medo, trauma, angústia, tudo que a gente tá pra baixo. Nossa, não tô legal hoje. O balance também promove o equilíbrio. Então, aquela pessoa que tem muita raiva, é muito explosivo, é bem legal. Esse aqui é outro óleo que a gente não pode ingerir, tá? A gente não faz a ingestão dele. A gente usa tópico ou a gente usa aromático. Esse mix de óleos, ele tem um pouco do óleo de coco já diluído nele, então a gente pode aplicar ele na nuca. Ele é o único que tem óleo de coco dentro dele. Então é bem legal às vezes colocar em rolon e passar. Os outros não tem. Esse daqui tem. Então o balance, ele vai promover esse equilíbrio do sistema emocional. Penúltimo aqui pra gente finalizar sobre os principais óleos, a gente vai aprender sobre o frankincense. Ou traduzido aí, o olíbano. Ele é feito de uma resina, né? A resina do incenso, frankincense, incenso. Por isso ele tem esse cheiro bem gostoso. O frankincense, eu gosto de falar sobre ele algumas questões. Primeiro que a gente conhece ele como o rei dos óleos, né? E não é à toa. Eu gosto muito de contar uma história aqui nas minhas apresentações. Provavelmente você já escutou que quando Jesus nasceu, os reis magos levaram um incenso, porque o incenso naquela época, ouro, mirra, incenso, não foi à toa que eles deram. Isso eram coisas preciosas naquela época, de muito valor para nossa saúde, para várias coisas que eles usavam, né? O ouro da riqueza ali, mas tinha esse valor. Então não era à toa que eles deram ouro, mirra e incenso. Talvez você ainda vai saber que o mirra também, a gente tem óleo essencial de mirra. Então o frankincense, ele é esse óleo essencial do incenso. O que esse óleo faz que ele tem esse poder do rei dos óleos, né? Primeiro, essa parte que a gente tem a história dos reis magos deram incenso. Então aqui a gente tem a resina, né, do incenso, tem essa propriedade. Ele é um regenerador celular, ele regenera as células, ele regenera tudo que a gente pensar em questões de células dentro do corpo e também externamente. Como isso? Vou te dar exemplos. Pessoas que estão passando pelo processo de quimioterapia. Ele é muito bom, eu gosto de recomendar muito ele, junto com outro óleo, mas ele ajuda muito porque ele ajuda a regenerar a célula, né? A gente sabe que o processo de quimioterapia é muito invasivo, então a gente usa o frankincense para regenerar aquilo. A gente pensa em regeneração celular das formas, por exemplo, doenças degenerativas, para ajudar no auxílio, como é que eu vou explicar?
retardar aquilo ali. Então a gente vai usar, por exemplo, em casos de Parkinson, em casos de Alzheimer, a gente pode ter esse auxílio, tá? Então a gente pensa em regenerar o corpo, a gente precisa regenerar. E aí a gente também pensa em regenerar a pele. Como ele regenera, por exemplo, marca de expressão, ele ajuda muito, ele ajuda a firmar, ele ajuda a diminuir as marcas, a flacidez, manchas, ele junto com o copaíba é muito usado para isso, cicatrizes, queloides, ele é muito usado também. E aí, uma das coisas que eu gosto muito de falar sobre o frankincense é sobre a mente, porque eu vou te explicar algumas coisas sobre ele. O frankincense, emocionalmente, ele ajuda a gente a se conectar com a gente mesmo e com algo maior. Sabe quando a gente precisa estar em oração, a gente vai meditar, a gente precisa se conectar, ou eu preciso tomar uma decisão importante? O frankincense ajuda muito nisso, tá? Essa é a questão emocional dele. E ele, o que ele faz nos nossos pensamentos, nas nossas emoções? O frankincense, ele ajuda nos pensamentos a desacelerar a mente. Isso é uma coisa que eu sempre falo também. Às vezes a pessoa ela chega pra mim e fala: Rafa, eu preciso de um óleo pra dormir, eu preciso de lavanda. E aí eu vou conversar com a pessoa, eu vejo que muitas vezes ela não tem problema pra dormir, ela dorme bem. O que ela tem problema? Pra desligar a mente, ela deita e ela fica, né? Eu tenho que responder fulano, eu tenho que falar com ciclano, eu tenho que pagar um boleto, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Ou seja, a mente daquela pessoa, ela fica mais ligada, ela é muito ocupada. O empreendedor geralmente é assim. Então a gente usa o frankincense, principalmente no final da tarde ali, para essas questões, tá? Se você olhar no e-book ali, por exemplo, tem várias utilizações do frankincense, mas eu gosto muito de falar sobre isso, para desligar a mente, desacelerar os pensamentos e para a gente se conectar com a gente mesmo. Então, Rafa, eu não posso usar o lavanda? Pode, mas você pode usar o lavanda junto com o frankincense para as questões de sono, pode ser que para essa pessoa seja muito melhor. E por último, não menos importante, esse daqui eu acho que é um dos carros-chefes, né? Eu acho que o Brief aí é um dos carros mais conhecidos da doTERRA, um dos óleos mais conhecidos da doTERRA, um dos carros-chefes. E o Deep Blue, que também é um mix patenteado. Deep Blue, ele tem pomada, né? Você já deve ter visto aí. Tem óleo, tem roll-on, tem stick. O Deep Blue, ele é um óleo para dor e inflamação de músculo, tendão e articulação. Tudo que você pensar dessa parte estrutural do corpo, ele alivia e ele age como anti-inflamatório. Muito usado também com o copaíba, tá? A gente falou do copaíba com anti-inflamatório, aqui dentro a gente tem copaíba, mas é muito legal a gente fazer o uso junto com ele. Então, como a gente vai usar ele? Todas as questões de dor e inflamação. Então, se a gente pensar, uma pessoa que lesionou, uma pessoa que torceu, quando a gente bate, por exemplo, cai, ele é legal ali para ajudar coágulo, roxo, nas dores ali, quando a gente machuca, fibromialgia, tendinite, bursite, artrite, artrose, dor na lombar, dor ciática, dor na coluna, dores. Ele também, eu já usei ele para dores de cabeça, então eu gosto de aplicar ele para isso. Tudo que a gente pensar, ligamento, tendão, tudo isso a gente vai usar o Deep Blue, tá? E aí, gente, uma coisa emocional dele, ele é muito bom para procrastinação, um dos óleos que tem aqui. Então, se você procrastina, é legal usar ele topicamente, tá? E eu escutei isso na última leadership que teve na doTERRA, achei o máximo. O Deep Blue, ele é muito bom para pessoas controladoras, para pessoas que estão sempre na energia de controlar, de ação, aquela pessoa muito assim, ele é muito bom para ajudar nisso. Então, também é um óleo usado nessas questões emocionais. Procrastinação a gente também pode usar no difusor. Rafa, vai ter função para dor e inflamação? Não, é um óleo que você vai usar ali para isso. Para dor, ele também não pode ser ingerido, tá? É o terceiro óleo aqui que não pode ser ingerido. Então, a gente vai aplicar ele, e aí por isso eu gosto da pomada, ou do stick, ou do roll-on, que ele já vem diluído para aplicar. Esse daqui você precisa diluir. Então, a gente... Meu telefone tá tocando, deixa eu rejeitar aqui. A gente pode usar ele para essas coisas dessa forma, tá? E aí, só pra gente concluir aqui, como que a gente dilui? Talvez você ainda não conheça que a doTERRA tem esse óleo fracionado. Ele é um óleo de coco fracionado,
que a gente vai diluir os óleos, fazer os mix, fazer as nossas misturas, né, quando for necessário, usar topicamente, num caso de neném, a gente pode usar dessa forma pra gente mesmo, igual eu falei aqui, por exemplo, do Zengest. O Zengest, ele tem um gosto forte, você pode ingerir ele em cápsula, ingerir ele na água, ingerir ele numa colher, mas você também pode, por exemplo, diluir em óleo de coco e aplicar. Qual que é a diferença desse óleo de coco para o óleo de coco que a gente conhece? Por que a gente usa esse óleo de coco? Porque se você olhar, não sei se aí no vídeo vai dar pra ver, mas ele é líquido, ele não endurece igual o óleo de coco que a gente tá acostumado. Ele é fracionado, então ele não tem cheiro, ele não é comedogênico, ele não vai irritar a pele, pode usar tranquilo, não vai deixar oleoso. E justamente por isso, ele não é oleoso. Então você vai ver que quando você passa ele na pele, a pele absorve muito mais rápido e não fica aquela sensação pegajosa. Eu particularmente não gosto. Então, o que isso vai trazer de benefício? O óleo essencial vai entrar na pele muito mais rápido, vai ter os benefícios de uma forma muito melhor. Por isso que a gente recomenda a diluição nesse óleo de coco aqui. Então sempre que a gente falar de diluição, esse é um óleo que você precisa conhecer, que é o nosso óleo carreador, que a gente chama, que carrega o óleo ali, vamos falar assim. Então é isso, esses são os principais óleos que você precisa saber para usar no seu dia a dia, são os óleos que tem no seu kit, são os óleos que você precisa saber falar sobre eles. Você vai decorar tudo isso? Provavelmente não. Eu tô há 2 anos para mais, porque eu já conhecia os óleos, né? Eu já sabia um pouco deles, falando sobre isso. Então eu já sei na ponta da língua. Você coloca aí no seu rascunho, escreve e consulta sempre que necessário os materiais que eu disse no vídeo anterior. Mas você não precisa decorar, você precisa conhecer. E esses são os que você mais vai usar. Além desses, eu gosto muito de frisar alguns óleos, por exemplo, que são os óleos Metapower, que ajuda o metabolismo, emagrecimento. Gosto muito de falar, por exemplo, do Whisper, né, da linha que ajuda na regulação de hormônios, são óleos legais. Tem a linha Kids, enfim, tem vários outros óleos que a gente vai usar, por exemplo, o Vetiver, DDR Prime, capim-limão, são óleos que tem em outros kits, mas eu não falei aqui, como Aroma Touch, mas os 12 são os principais. Eu acredito que isso tenha te dado uma luz já para você entender sobre os principais. Eu acho que esse é o caminho, foi dessa forma que eu aprendi, é dessa forma que eu ensino os meus clientes, e eu acho que isso vai te ajudar bastante. Então, mais pra frente a gente vai falar sobre formas de apresentar, o que a gente fala sobre eles, como a gente apresenta os óleos, mas eu acho que esse é o básico que você precisa entender.